Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos vivos e ainda aguardando a sua volta. Queremos agradecer a você que tem nos ajudado, tem cooperado com esta obra que não é minha, mas é de Deus. Você que que é inscrito no canal, tem compartilhado os nossos vídeos. Deus abençoe a você e a sua família. Abra sua Bíblia e leia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 3 e 5. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Glória a Deus. A história de um grande amor. É sobre este tema que nós falaremos nesta oportunidade. Meus amados irmãos, essa história desses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, mais conhecidas da Bíblia, mais interessadas da Bíblia Sagrada. Existia uma afinidade entre Jesus, a aldeia de Betânia e aqueles três irmãos. Glória a Deus. A Bíblia registra pelo menos 12 vezes que Jesus esteve em Betânia. Portanto, Betânia era um lugar preferido por ele. Betânia ficava ali próximo a Jerusalém, a 3 quilômetros mais ou menos a leste de Jerusalém. E segundo Mateus capítulo 21 e versículo 17, e Marcos capítulo 11, versículo 11, no seu ministério itinerante, Jesus sempre repousava em algum lugar, em alguma casa, ali em Betânia. Foi em Betânia que, na casa de Simão, Jesus foi ungido com aquele nardo puro que Maria levou num vaso de alabastro. Foi em Betânia que Jesus fez um dos seus mais emblemáticos milagres, que foi a ressurreição de Lázaro. E foi também em Betânia, meus amados irmãos, nas proximidades de Betânia, a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu. Portanto, ele tinha uma afinidade em Betânia, talvez mais do que em Jerusalém. Porque em Betânia, ele nunca foi posto à prova. Ele nunca foi desafiado em Betânia. Uma cidade pequena, uma aldeia pequena, pacata, e em Jerusalém ele foi várias vezes posto à prova, foi desafiado, teve que correr, glória a Deus. Portanto, ele tinha essa amizade sadia, pelo menos 4 grandes amigos em Betânia. Lázaro, sua irmã Marta, sua irmã Maria e o Simão o leproso. Essa história, a história de um grande amor, eu quero contar um pouco com vocês e me referir um pouco sobre a viagem que Jesus fez a Betânia a pedido das 2 irmãs por conta da doença do seu irmão Lázaro. Diz a Bíblia que ele estava vindo numa viagem. Ele estava expondo o seu ministério, o que ele fazia, o que ele deveria fazer, o que Deus confiou a ele para fazer, o trabalho que ele teria para converter as almas ao Senhor. E numa das suas palestras ali, ele fez-se Deus. Ele disse que era o Deus que o povo ali não entendia, que apesar de estar no livro no Pentateuco, lá na lei de Moisés, o povo não entendia. E a Bíblia diz que em João 8, 59, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Na festa da dedicação, que era a chamada Chamucá,
que era uma palavra oriunda do hebraico, que significa dedicação, que é a vitória da luz sobre as trevas, ou o Espírito de Israel sobre a liberdade, ou a liberdade religiosa. Jesus estava ali próximo e Maria e Marta mandam chamar. E a expressão delas é esse: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas sabiam que Jesus os amava e que, recebendo um recado desses, ele nunca se furtaria a vir a Betânia para fazer alguma coisa. Elas confiavam, conhecendo Jesus como elas conheciam, elas confiavam que Jesus faria alguma coisa. Acontece que Jesus recebeu a mensagem e, segundo a Bíblia, ele ficou lá onde estava mais 2 dias. Há uma intrigazinha para a gente aqui. Ora, se Jesus ficou lá 2 dias, por que quando ele chegou, o Lázaro já estava sepultado há 4? A Bíblia não é clara sobre de onde saíram ou onde se esconderam esses 2 dias. Pode ser que os mensageiros que foram de Betânia até onde Jesus estava não o acharam e só o acharam em 2 dias. Pode ser também que Jesus, vindo ele para provar que ele era Deus e que ele, a hora que chegasse, ele faria o que ele estava pronto a fazer, ele pode ter atrasado propositalmente, de forma que ele, quando chegou em Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E segundo Marta, já cheirava mal. Jesus veio pronto para provar o quanto ele amava aquela família. Jesus veio pronto para provar o quanto ele amava, o quanto ele gostava de estar pisando as terras de Betânia. Mas quando ele chega cá, ele é recebido primeiro por Marta, depois é recebido por Maria, e ele então pergunta a Maria onde colocar o corpo. A Marta, ele pergunta onde colocar o corpo, e ela diz: não, mas não adianta mais não, ele já está sepultado há 4 dias, se o senhor estivesse aqui, ele naturalmente não teria morrido, mas agora não tem mais jeito. E Jesus então, meus amados irmãos, ele diz: não, mas ele há de ressuscitar. Versículo 23 do capítulo 11. O teu irmão há de ressuscitar. Como que Jesus dizendo: eu não vim aqui brincar, eu não vim aqui apenas ver vocês, eu não vim aqui lamentar a morte deles. Eu não vim aqui trazer uma solidariedade, eu vim trazer a ressurreição do vosso irmão. Glória a Jesus. E Marta diz: não, mas eu sei que ele vai ressuscitar. Mas na ressurreição do último dia, ela conhecia a doutrina da ressurreição. No último dia. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E diz ele: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É claro que Jesus não estava se referindo a Lázaro. Lázaro não poderia crer nele porque ele estava morto. Mas ele diz: quem crê em mim, as irmãs que estavam ali ouvindo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa é a história, uma parte da história, meus amados irmãos, do grande amor que Jesus tem por nós. Ele empreende sacrifícios, ele viaja, ele corre riscos, como nessa viagem mesmo ele correu risco. Quando ele chama os discípulos, ele diz: não, mas Lázaro, ele essa doença não é para a morte. Depois ele diz: Lázaro dorme, o nosso amigo Lázaro, ele está dormindo. E disseram: ora, se ele está dormindo, por que o senhor vai correr esse risco agora? Há pouco os judeus pegaram em pedra novamente para apedrejar o senhor. Por que o senhor vai correr esse risco agora para ir atrás de alguém que está dormindo? Mas Jesus falava do sono da morte. E aí então ele diz claramente: nosso irmão Lázaro está morto. Então Jesus é esse Deus que ele
empreendeu, hoje mais não, mas ele empreendeu o sacrifício, ele se entregou por nós. Ele fez o que nenhum homem faria, que era se entregar por nós, como diz o apóstolo Paulo, ainda pecadores. O apóstolo Paulo diz que pode ser que por um amigo alguém ouse morrer, mas ele morreu por nós sendo pecadores. Glória a Deus. É esta, meus amados irmãos, uma parte do grande amor que Jesus tem por nós. É a história de um grande amor que Jesus tem pela humanidade, quando ele se entregou na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá escrito em João 3,16, porque ele amou o mundo de uma tal maneira, uma maneira imensurável, imprescindível, inimaginável, para que todo aquele que nele crê, pode ser o mundo inteiro, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos ama e nos amou tanto que se entregou por nós. E nós estamos aqui esperando a sua volta. A Bíblia diz que breve ele virá. Glória a Deus, buscar a igreja que ele comprou com o seu sangue, derramando o seu sangue, fazendo-se pecador sem ter pecado, para que nós pudéssemos alcançar o direito de entrar nos céus pelas portas. Glória a Deus. Como era maravilhosa a amizade entre João, entre Lázaro, Maria, Marta e esse Simão leproso. O Simão leproso fez um banquete lá na casa dele, foi quando Jesus foi ungido, e Maria sempre estava recebendo o Senhor lá. Maria se deliciava ouvindo os ensinos do Senhor. Marta era menos cuidadosa nessa parte, mas era mais receptiva, era mais cuidadosa na recepção. E assim elas gozavam desta amizade maravilhosa que nós gozamos também. Jesus é nosso amigo. A única condição que ele impõe para nós sermos os seus amigos, ele diz: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Faça o que Jesus manda e você vai ser amigo dele. E não só aqui, você vai ser amigo eternamente no céu com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, meus amados, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.